Olá, queridos programadores de interface, codificadores XHTML. Eu quero dar os parabéns a vocês porque, a partir desse ponto, vocês já podem considerar que sabem HTML. Agora nós vamos ver os detalhes que fazem com que a gente possa transformar um HTML para um verdadeiro XHTML. Nesta aula, nós vamos aprender sobre as versões existentes hoje no HTML, sobre o que são doctypes, novas extensões para os nossos arquivos, validação e até certificação no conhecimento que vocês adquiriram, né, o conhecimento HTML. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco aqui sobre versões, né, de HTML. Durante o curso, a gente conheceu aqui dois sites muito importantes, que é o w3c.org, né, que define aqui os padrões para a web, né, que é o que a gente conhece como Web Standards, né, e nós conhecemos também a W3 Schools. Então vamos lá, www.w3schools.com. Esses dois portais são mantidos pelo mesmo grupo. Então, quem mantém esse grupo aqui, inclusive, são as pessoas que construíram a web. Os fundadores, as pessoas que deram início às primeiras tecnologias web, as pessoas que escreveram os primeiros browsers, né, as pessoas que definiram como as tags iriam funcionar, é que mantém esse portal. Tá? Eles fazem sugestões para toda a comunidade, tanto indústrias de hardware como indústrias de software, seguem os padrões sugeridos pela W3C. Mas eles não são órgãos aqui de polícia, né? Não são órgãos que forçam você a estar utilizando os padrões. Né? Você utiliza se você quiser. Agora, utilizando os padrões, você tem a garantia de que o seu código vai estar funcionando em todos os browsers, né? Você tem a garantia de que o seu código vai funcionar muito mais rápido, né? Ou seja, ser aderente às Web Standards ou aos padrões da web definidos pelo W3C já estar em um outro nível, né? Quando a gente está tratando de codificação web. Tá? Então, a W3C ela fala muito mais do que simplesmente sobre HTML. HTML, pessoal, é o básico do mundo web. Tá? Mas, por exemplo, se nós entrarmos aqui no que as disciplinas que estão relacionadas com web design e aplicações web. Se vocês clicarem aqui, vocês vão perceber que aqui eles estão falando sobre HTML e CSS é uma disciplina básica, fundamental para mexer com aplicações web. Né? E durante esse curso, vocês aprenderam sobre HTML. O próximo curso, vocês vão aprender sobre CSS. Mas nós temos ainda aqui conhecimentos em script, né? JavaScript e Ajax. Vocês têm conhecimentos gráficos, conhecimentos sobre internacionalização, né? Conhecimentos sobre acessibilidade. Nós vimos um pouco sobre acessibilidade aqui nesse curso, né? Quando a gente estava vendo ali nas últimas partes ali dos formulários, por exemplo, né? E em outras partes do curso a gente viu também. Como trabalhar com áudio e vídeo. Todas essas disciplinas aqui, né? Desenvolvimento para dispositivos mobile, celulares, questões de privacidade, matemática na web. Então, nós temos bibliotecas matemáticas. Todas essas disciplinas, elas dizem respeito a desenvolvimento web, né? E estão sendo regidas, estão sendo normatizadas pela W3C. Mas se vocês entrarem aqui, nós temos aqui o universo de arquitetura web, de semântica web, tecnologias XML, serviços web ou web services, né? Vocês vão ver várias disciplinas aqui que estão sendo normatizadas pela W3C. Tá? E na W3 Schools? Na W3 Schools, vocês vão encontrar aqui materiais, né, para auxiliar você, estudante de HTML, de XHTML, de XML, CSS, Ajax, né, jQuery, a aprender essas tecnologias que envolvem o mundo web.
Mas vamos lá. Falando aqui sobre HTML, né? Existem algumas versões de HTML, tá? Então, nós temos aqui HTML, nós temos o XHTML. Vocês podem ver aqui que já existe, inclusive, o HTML5. Qual a diferença entre esses três aqui? O HTML, ele tem... O próprio HTML ele já tem algumas versões, né? Então, ele nasceu... acredito que em 1990, agora eu não me lembro exatamente o ano, né? E nesse padrão de HTML, né, existia ainda alguns atributos, por exemplo, nas tags, que acabavam permitindo ao desenvolvedor, né, formatar os seus códigos dentro do código HTML. Né? Você podia construir HTMLs com letra maiúscula ou letra minúscula, você poderia abrir tags e não fechar essas tags. Então, era um HTML que acabava causando muitos problemas, né? Porque os navegadores eles tinham dificuldade de interpretar todo aquele código, né? Códigos que não eram bem estruturados. Por conta disso, houve uma extensão desse HTML, né? E fizeram o XHTML, né, que é o que vocês viram nesse curso. Durante todo o curso, a gente sempre destacou aqui a necessidade de construir as tags em letras minúsculas, de você sempre fechar as tags. Existe sempre a forma correta de fechar as tags, né? Todos os atributos também devem ser feitos com letra minúscula. Você deve colocar os valores dos atributos entre aspas duplas. Então, existe uma série de regrinhas que nós viemos aprendendo no decorrer desse curso. Agora, a maioria, né, das tags que existem aqui no XHTML, vocês vão encontrar no HTML. Né? A maior diferença é na sintaxe, né? Na velocidade que os browsers vão conseguir interpretar isso. Né? Existe uma série de vantagens em estar utilizando. E o que acontece? O XHTML ele é a versão do HTML, né, mais assim, suportada por todos os browsers. Né? Por que eu estou falando isso? Existe ainda o HTML5. Agora, o HTML5 ele é uma evolução, sim, aqui no HTML. Né? Tem uma série de vantagens em utilizar o HTML5 em termos de facilidade de codificação. Né? A gente vai construir coisas muito mais, páginas muito mais sofisticadas, com muito menos código. Mas nem todos os browsers suportam HTML5 por enquanto. Né? Nós estamos aqui no ano de 2011 e, infelizmente, né, tem vários browsers que ainda não suportam todos as tags HTML5, ainda não dão esse suporte, né, para a gente poder estar construindo as nossas páginas e estar tranquilo de que essas páginas vão ser vistas corretamente em todos os browsers. Então, para o profissional, né, de codificação HTML, o padrão XHTML é o padrão indicado pela W3 Schools. Tá? Ele é um padrão vigente já aí há vários anos, né? E o HTML5 está entrando agora, ou seja, vai ter um tempo ainda de maturação. Mas em breve, com certeza vocês vão estar aí adotando o HTML5 assim que os browsers estiverem dando suporte a essa nova versão do HTML. Tá? Então, vamos entrar aqui no XHTML para a gente estudar um pouquinho mais sobre esta área aqui. Né? Entrando aqui na seção de XHTML, vocês vão encontrar algumas áreas que a gente já navegou aqui durante o curso. Né? Vocês vão encontrar aqui a lista de tags XHTML. A gente viu a parte de cores. Né? Passamos aqui pelos símbolos, né? Nessa última aula, aí, os símbolos XHTML. Né? E nós temos uma parte aqui que fala sobre os DTDs. Nós vamos ver o DTD nesta próxima etapa. Eu vou finalizar aqui para vocês poderem
consolidar um pouco esse conhecimento, dar uma navegada na W3 Schools, para a gente vir aqui e falar sobre DTD.